E depois de uma semana de especulações, de notícias desencontradas e mais aparições de objetos voadores não identificados sobre bases americanas, bases militares, a Casa Branca, a representante da Casa Branca, veio a público tentar esclarecer, né, o que está acontecendo. Mas parece que a declaração que foi dada não convenceu muitas pessoas, até porque ficaram muitas perguntas a serem respondidas ainda, não conseguiu sanar todas as dúvidas. Então eu vou passar para vocês aqui, né, a declaração que foi feita pela Casa Branca sobre o caso. Eles descartaram, né, inimigos estrangeiros, descartaram coisa interna, né, no âmbito militar no caso, né. Falaram, por exemplo, aquela coisa de nave ou embarcação iraniana, o Pentágono descartou, falou que não tem nada a ver. Mas enfim, vamos ver o que eles têm a dizer e depois eu vou dar meus 2 centavos de opinião aqui. Então deixa eu mudar aqui minha tela. Então tá aqui o representante da Casa Branca, vou dar o play aqui, legendei em português para que todos entendam. Então vamos lá. Add a few comments on the reports of drone activity here on the East Coast, particularly in and around New Jersey. We have no evidence at this time that the reported drone sightings pose a national security or a public safety threat, or have a foreign nexus. The Department of Homeland Security and the FBI are investigating these sightings, and they're working closely with state and local law enforcement to provide resources using numerous detection methods to better understand their origin. Using very sophisticated electronic detection technologies provided by federal authorities, we have not been able to, and neither have state or local law enforcement authorities, corroborate any of the reported visual sightings. To the contrary, upon review of available imagery, it appears that many of the reported sightings are actually manned aircraft that are being operated lawfully. The United States Coast Guard is providing support to the state of New Jersey and has confirmed that there is no evidence of any foreign-based involvement from coastal vessels. And importantly, there are no reported or confirmed drone sightings in any restricted airspace. Ou That seja, said, bases we militares. certainly take seriously the threat that can be posed by unmanned aircraft systems, which is why law enforcement and other agencies continue to support New Jersey and investigate the reports, even though they have uncovered no malicious activity or intent at this particular stage. While there is no known malicious activity occurring, the reported sightings there do, however, highlight a gap in authorities. And so we urge Congress to pass important legislation that will extend and expand existing counter-drone authorities so that we are better prepared to identify and mitigate any potential threats to airports or other critical infrastructure, and so that state and local authorities are provided all the tools that they need to respond to such threats as well. Pois bem, então o que ele quis dizer aqui, galera? Ele praticamente disse que não há nenhum registro de objetos voadores não identificados sobrevoando bases militares americanas, né? Então ele está contradizendo autoridades locais das cidades que dizem ter tido relatos e testemunhas, né? Tem registro em vídeo desses acontecimentos nas bases de Arsenal Picatinny, a base conjunta de McGarry, Dix, Lockhurst, né? Não aconteceu nada dessas bases aqui que eu citei. E tem registro em vídeo, tem gente que está acampando e vendo luzes em cima dessas bases, né? E uma coisa muito estranha, se ele está dizendo aqui que tivemos aqui atividade de drones tripulados autorizada, legal, né? Isso exigiria que esses drones, por exemplo, tem esse drone aqui que eu separei para vocês, que é um drone tripulado, que pode ser tripulado. Ele é chamado de Evolt. Tem aqui outro exemplo deles. Então, se esse for o caso, se é um tipo de drone que voa legalmente, ou seja, ele tem autorização para fazer esse voo, ele precisaria apresentar um plano de voo para a Força Aérea Americana, o que é verificável. A gente poderia verificar, né, se teve algum voo de drone autorizado pela Força Aérea Americana. E isso não aconteceu, né? Não tem nenhum registro de nenhum tipo de veículo voador sobrevoando as bases. Aliás, tem um vídeo bem interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês, que foi gravado lá em Nova Jersey, foi me enviado pelo Bruno Albuquerque, da página SB Cinema. Aliás, um abraço para ele. É um vídeo bem interessante que mostra um desses objetos sobrevoando o mar, que dizem, né, que é de onde eles vêm.
E eu vou passar aqui para vocês. Esse cara, ele tá fazendo monitoramento lá na The praia. clouds rolled in, so I cut it short tonight. There was quite a bit of Vai lá na activity praia, faz gravações, offshore, depois volta and pra again, ver o I've, registro. this is E ele the type captou of esse thing that momento I've aqui just, que eu they achei just bem don't say. interessante. And so these are Aqui ele tá falando aqui no começo do contexto, né? You can see it in the Ele next. foi I lá, noticed ficou these acampado. and they're moving like Aí this. aqui começa a acontecer uma Right. coisa bem interessante. So I Também wanted to legendei em see português. what their total movement was, so Deixa eu I aumentar actually pouquinho o sped the aqui. clip up. And they're literally just flying around, almost like they're playing around with each other. Like out there having fun. There's like 3 or 4 planes flying from right to left way out there. There was a lot. Aí ele se pergunta, In né, a o que very que é short period isso, of time, né? Nesse caso aqui, o que é estranho é o padrão de movimento. Né? O cara até acelerou 10 vezes pra gente ver um padrão estranho de movimento dessas luzes voando acima do oceano. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, nesse tipo de vídeo, é que eles ficam piscando. É como se essas luzes, esse equipamento tivesse algum tipo de luz estroboscópica, que é um tipo de luz para sinalizar a localização desses objetos para voar com segurança. Né? E aí eu volto a dizer, se é algo estrangeiro, se é algo em uma missão de reconhecimento, para que ele iria querer ser visto? Para que ele ia usar estrobo para sinalizar onde que ele está? Né? Então eu acho isso esquisito, né? Temos aqui objetos misteriosos, mas que querem ser vistos. Eles querem ser vistos. Então isso para mim elimina, por exemplo, a questão internacional, né? Por que o Irã, supondo aqui o Irã ou a China, ia ter equipamentos espiões com estrobo, piscando para mostrar onde eles estão? Não faz sentido, né? Eu comentei, mano, tá, é do Irã. Por que não derrubam? Né? Por que não derrubam? Eu levantei essa questão. Tem gente que falou assim, poxa, você acreditou no que o cara falou? Não, eu levantei questões. Eu falei, tá, eu tô aqui para trazer atualizações para vocês de tudo que é falado. E aquele congressista falou que tinha uma fonte oficial, que só que era anônima, né? Então não dá para levar muito a sério. Que dizia isso, né? Que tinha lá a informação em primeira mão de que esses objetos eram provenientes do Irã, que tinha conversado com a China. A impressão que dá é que ele estava querendo mais criar um mal-estar internacional do que qualquer coisa. Aí eu levantei as questões. Tá, vamos supor que é do Irã. Foi isso que eu falei, vamos supor. Por que os Estados Unidos não abate? Por que os Estados Unidos não fecham o espaço aéreo, já que está sendo invadido por um inimigo estrangeiro? Os objetos têm luzes, estão voando sobre bases americanas, são alvos sensíveis. Por que eles estão permitindo? Então cheguei à conclusão que não é estrangeiro e pode ser coisa americana, porque eles estão permitindo, eles não estão derrubando. Então cheguei nessa conclusão. Tem essas luzes de sinalização. Por que um alienígena ia vir com um padrão de iluminação semelhante ao que a gente usa aqui? Também não faz sentido. Então o que eu acho? Né? Eu acho que o governo americano, a Casa Branca, está omitindo coisas, porque tem registro desses avistamentos sobre bases, não só nos Estados Unidos, na Inglaterra também, e sempre bases que prestam serviço aos Estados Unidos. Então está havendo essa invasão em bases militares que foi confirmada por autoridades locais, mas que agora a Casa Branca fala que é histeria coletiva, é lorota e que não existe, que eles não dão conhecimento desses avistamentos. E que seriam drones, veículos tripulados que teriam autorização para voar, mas que não há registro disso por parte da Força Aérea Americana, porque precisaria de uma autorização. E essa autorização seria verificável, a gente poderia conferir. Isso não existe. Então, ou a Casa Branca não sabe do que está falando, ou estão omitindo alguma coisa. Né? Aí agora os meus 2 centavos de opinião aqui, que é opinião, não é fato, vocês podem discordar como quiserem nos comentários, mas o que eu acho disso tudo? Chegando na sexta-feira aqui e tendo aí mais ou menos um retrospecto de tudo que aconteceu desde novembro. Eu acredito que militares americanos estão testando algum tipo de armamento, algum tipo de equipamento que tem uma tecnologia fora de série, e isso acabou sendo percebido por alguém. Né? Em casos isolados, assim, alguém percebeu, filmou, e aí criou todo esse bafafá todo que está acontecendo na internet.
esse avistamento desses equipamentos militares americanos. Por que eu acho que é equipamento americano? Esses objetos estão voando perto de bases americanas e não foram derrubados, estão sobrevoando em alvos sensíveis, usam luzes de sinalização, ou seja, esses objetos querem ser vistos, né? Eles não estão ali numa missão de reconhecimento, usam strobo, né? Tem esse padrão de luzes que é bem típico de equipamento que a gente conhece, não é uma coisa vinda de outro mundo. Então, são essa série de evidências que me fazem pensar que é uma coisa permitida, é uma tecnologia e é coisa de americano. Porque se fosse qualquer coisa da China, Rússia, ia dar uma crise absurda. Eles iam poder alegar que estão tendo o espaço aéreo deles invadido, poderia dar uma retaliação, coisa que não aconteceu. Eles só estão desconversando até agora. Então o que eu acho? Foi visto algum objeto de tecnologia militar americana por civis que gravaram. Eles tentaram desconversar, mas a internet está aí, se você posta aí viraliza. Pessoas ficaram preocupadas, começaram a ficar um tanto neuróticas com isso, e aí começaram a gravar coisas no céu, que eles confundiam aviões, drones recreativos e outras coisas, nesse sentido. Começaram a gravar, pipocou na internet, vários vídeos de avião pousando, só que sendo filmado ao longe, e aí isso gerou toda uma poluição de informação, sabe? Começou a parecer que estava tendo um enxame, uma invasão em várias cidades americanas por esses objetos, mas muitos deles pessoas que estão preocupadas filmando qualquer luz no céu. Até estrelas já me mandaram, uma estrela parada no horizonte, pessoal, isso aqui é muito estranho, tem um drone parado aqui há horas. Lógico, é uma estrela. Entendeu? Então, o que eu acho? Deve ter tido algum experimento militar sofisticado que vazou, gerou toda uma comoção, as pessoas começaram a gravar tudo no céu, virou esse reboliço na internet, na mídia geral. E aí agora a Casa Branca está a todo custo tentando apagar esse incêndio que eles mesmos acabaram criando por omitir certas coisas, né? Por ter todo esse sigilo e não esclarecer de fato o que eles estão fazendo. Então eu vou continuar acompanhando todos os desdobramentos dessas afirmações da Casa Branca, como é que as autoridades locais vão reagir a isso, se vai aparecer mais vídeos, se vai aparecer mais coisa. Vou ficar por dentro de tudo aqui para trazer informações para vocês, para não perder nada. Se inscrevam no canal. Mas, aparentemente, isso tudo que a gente está vendo é uma coisa terrena, na minha opinião. Tem esses orbes, né, que estão aparecendo, entrando na água, saindo da água. Isso, para mim, é a coisa que mais me impressiona. Esses vídeos de esferas luminosas seguindo carros, entrando na água e saindo. Não tenho mais informação do que essas, que são orbes, né? Ninguém assumiu essa autoria, né? Daqui, dali, ninguém sabe. Mas eu acho que esses que estão, pelo menos, sobrevoando em bases americanas é uma coisa que é permitida por eles, né? Então deve ser coisa deles mesmos. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. E você já sabe, se quiser apoiar meu trabalho aqui nessa distinta plataforma, você pode comprar as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. Desculpe minha voz, gente, estou ainda resfriado. Mas se você quiser comprar roupas da Insider com desconto da hora, aproveitar aí para comprar um presente de Natal, use o cupom Schwarza que está aqui embaixo. Ele vai te dar 15% de desconto ao clicar no cupom automaticamente, no link, né? Automaticamente o cupom vai estar no teu carrinho. E a roupa da Insider tem tecnologia anti-odor, anti-suor, desamassa no próprio corpo. Você vai poder dispensar ferro de passar, roupas práticas para você usar no dia a dia, ou em eventos, ou em festas, enfim, combina com tudo. Beleza? E comprando na Insider, você de quebra também ajuda a manter meu trabalho aqui na internet. Então o link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês, um grande abraço e hasta.